meus queridos irmãos e irmãs, companheiros neste ideal espírita, que esse momento divino, mágico da prece inicial, que preparou a nossa alma, o nosso coração, que toda essa paz e que toda essa serenidade e também que as bênçãos do Mestre Jesus possa continuar reinando, pairando neste ambiente de amor e de paz, e que a partir deste momento todos nós, esse é um convite que fazemos, hein? Esse é um convite, que a partir desse momento todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, hein? Se possível. Chico dizia que a melhor religião que existe é aquela onde você vai e você se sente bem. Então, se possível, tudo ali com base na doutrina espírita, que nós não podemos negar, hein? É hoje um tipo de doutrina que já nos permite sim, um melhor entendimento, um melhor conhecimento. E eu tenho certeza também que de pouquinho em pouquinho está começando a despertar dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, um desejo de entendermos melhor o que é amar o nosso próximo, fazer a caridade aos mais necessitados. E nós temos que confessar, hein? Nós temos que confessar. A maioria veio de outras religiões. São poucos os que são filhos de espírito, mas muitos frequentaram a igreja, e o padre, logo no início da missa, ele dizia assim: vamos pedir perdão a Deus e confessar os nossos pecados. E nós também temos que confessar, porque nós temos dificuldade. Ela foi muito bem na prece inicial. Nós temos ainda muitas e muitas dificuldades de vivenciar, de praticar esses ensinamentos do Cristo na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. E muitas vezes nós temos dificuldade de vivenciar, praticar, até na comunidade em que nós convivemos e vivemos. Chico Xavier sempre dizia que é dever, é obrigação principal de toda entidade religiosa levar a seus frequentadores o Evangelho do Cristo, de uma forma bem simples possível. Então é isso que nós vamos fazer na manhã de hoje. Evangelho de Jesus bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação, para ver se com um pouquinho mais de esforço nós possamos compreender e entender, e quem sabe começar realmente a fazer uma mudança no nosso modo de viver, para buscar um pouco mais esse fortalecimento da alma e o fortalecimento do espírito. Seguindo essa recomendação do Chico Xavier, nós vamos hoje até o Evangelho de Mateus 17,14, a fé que remove montanhas. Também muito bem explicado por Allan Kardec, ali no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma explanação muito bem feita por Kardec ali no capítulo 19. Esse é um assunto que a maioria das casas espíritas tem solicitado, em vista da atual situação que nós estamos vivendo neste momento. Nós não podemos negar que nós estamos precisando fortalecer um pouco mais a nossa alma, o nosso espírito, porque um pouco mais fortalecido a alma e o espírito, nós temos condições melhores de enfrentar as dificuldades, os problemas, os obstáculos, as dores e o sofrimento. Sim, o espírito mais fortalecido, ele trabalha melhor essa situação. E nós não podemos negar também que nós estamos sendo abençoados na manhã de hoje, hein? Porque quando deixamos nossos lares, deixamos o entretenimento da televisão, que não sei se tem entretenimento na televisão, mas deixamos também os nossos familiares e nos dirigimos a essa casa de paz, de amor e de oração. Ela na prece inicial foi bem clara:
Toda casa que se propõe a fazer o bem ao semelhante, fazer a caridade ao próximo, essa aqui é uma delas, tenho certeza absoluta. E todas essas casas, a partir da 00:01, uma verdadeira equipe espiritual monta um hospital de atendimento aos desencarnados, que no período de manhã à tarde começa a derramar uma quantidade imensa de energia, que nós estamos todos absorvendo nesse momento, essa energia, essa força. Ora, confessa para ti mesmo, quantas e quantas vezes você se dirigiu à casa espírita um pouco preocupado, um pouco desanimado, um pouco triste, em pânico, com medo, com ansiedade, e quando você voltou para casa, você voltou bem melhor? Claro, tem energia aqui, tem força. Então nós estamos fazendo isso, nós estamos buscando fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, mas nós temos que confessar também, hein? Puxa vida, uma semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas, se tu multiplicar, 24 vezes 7, 168 horas, na semana. Impressionante, impressionante. Nós temos tempo para tudo, cuidamos do cabelo, cuidamos do rosto, da pele, da roupa, se alimentamos, trabalhamos, ficamos no celular, assistimos televisão, dormimos, convivemos, festinha e tal. Mas quanto tempo nós estamos dedicando para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito na semana? É uma das partes mais importantes. Allan Kardec, na questão 23, em combinação com a 76, ele pergunta assim: o que é o espírito? Olha a pergunta que Kardec faz: o que é o espírito? E os imortais respondem: princípio inteligente da vida. Olha que coisa, princípio inteligente da vida. Olha aqui que nós temos aqui numa parte do cérebro, da nossa cabeça, que se chama espírito, e que os imortais dizem que é o princípio inteligente da vida, ou seja, em outras palavras, isso aqui é o que nos faz pensar, é o que nos faz raciocinar, é o que nos faz tomar decisões na nossa vida. E a nossa existência, o que somos, onde estamos, do jeito que estamos, tudo, foi um processo de escolha da nossa parte, dessa parte que pensa, que raciocina, que toma decisões. E vamos confessar, hein? Nós estamos dedicando muito tempo, muito pouco tempo para isso, muito pouco. Quem sabe essa atual situação que nós estamos vivendo não seja uma obra divina do Criador, para que possamos fazer uma viagem interior e repensar um pouco melhor a respeito de fortalecermos um pouco mais essa parte que pensa, que raciocina, que toma decisões, ou seja, fortalecermos nosso espírito. Então nós escolhemos essa passagem de Mateus, do Evangelho, que lá muito bem explicado assim, que Jesus disse assim: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode até remover uma montanha de lugar. Olha o ensinamento. Mas veja bem, para que possamos entender com mais precisão, porque não se cresce espiritualmente de uma hora para outra. Nós não podemos pedir a Deus ou a Jesus, me dê o crescimento espiritual. Se cresce espiritualmente aprendendo, e é o que nós estamos fazendo. Mas deixa eu deixar bem claro para vocês o seguinte: num dia de manhã, um sábado de manhã, Jesus foi até a sinagoga. Sinagoga seria uma igreja, um templo, igual isso aqui. Jesus foi até a sinagoga e começou a pregar os seus ensinamentos com autoridade. Olha como está escrito no Evangelho. Por isso que o Evangelho, você precisa estudar ele, do Cristo, de uma maneira um pouco mais profunda, porque Jesus falava no antigo aramaico, era muitas etnias, muitas tribos, pessoas de localidades diferentes.
Todos tinham dificuldade de entender o que Jesus dizia, como temos até hoje. Então, quando Jesus foi até a sinagoga e começou a pregar com autoridade, eu imaginei que ele era o dono do templo, da igreja. Não, pregar com autoridade é vir aqui na frente, ocupar a tribuna e falar e fazer. Então eu quero deixar claro para vocês que eu estou aqui em cima, ocupando a tribuna, passando alguns ensinamentos que eu aprendo nos grupos de trabalho, no grupo de estudo do Evangelho. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que todos estamos no mesmo patamar, certo? Apenas estou ocupando a tribuna, mas em questões espirituais nós temos que entender, compreender que pouco sabemos. Se nada sabemos e pouco sabemos, nós temos muito que aprender. Então a música, dizem que é uma verdadeira comunicação espiritual. Almir Sater e Renato Teixeira. Dá para você imaginar, se Almir Sater, cara riquíssimo, 13º andar do seu apartamento num sábado, triste, sem significado na vida. Dá para entender isso? Ele falou, vou descer, vou lá embaixo, tem uma cafeteria, vou tomar um café. Chega lá, ele encontra com esse Renato Teixeira que estava com um violão. Falou, você toca? Toco. Então, começa a tocar. Saiu uma música chamada Tocando em Frente. Ando devagar, porque já tive pressa. Se hoje eu trago esse sorriso, é porque eu já chorei demais. Um dia estamos sorrindo, tem dia que a gente chora. Um dia uns entram na nossa vida, outro dia outros vão embora. Não tem como fugir disso. Ninguém de nós vamos fugir disso. Um dia estamos apressados, um dia estamos devagar. Tem dia que estamos sorrindo, tem dia que a gente chora. Quantas vezes acontece bons momentos na nossa vida que nos trazem felicidade? Mas quantas vezes também surgem as dificuldades, os problemas, as dores, o sofrimento. Um dia uns entram na nossa vida, que legal, hein? Nasce um filho, um neto, que legal. Um dia uns entram na nossa vida. Mas tem dia que outros vão embora também. Quando os que vão embora são aqueles que têm mais idade, que são os nossos pais, é um processo natural da providência divina. Mas é duro que quando aqueles que vão embora são aqueles que têm menos de 20 anos. Tem um grupo aqui na Vicinal de Schmidt que se chama Amor Além da Dor. Olha que centro que é esse, o grupo que fizeram. Amor Além da Dor. São 130 pessoas que tiveram os filhos desencarnados com menos de 20 anos. Eles se reúnem. Confesso para vocês que 2 vezes que eu fui fazer a palestra, eu nem vou mais. Porque que assunto que você fala para quem teve um filho desencarnado com menos de 20 anos? Qual tema que você consola, você conforta uma pessoa? Então, essa passagem do Evangelho do Cristo, com um pouquinho mais de fé, não é preciso muito, do tamanho de um grão de mostarda. Mostarda é isso que vocês sabem aí, aquele condimento amarelo que coloca no cachorro quente. Mas antes dele ser processado, é uma folhinha muito pequena. Pequeno o grão de mostarda, tamanho de um grão de pimenta do reino. Mas ele, depois de se plantar e cuidar bem dele, ele desenvolve, fica 1,5 m até 2 a mostarda. Então Jesus não pediu muito, ele falou assim, creia um pouco mais em você, em Deus, acredite mais. Você não precisa muito do tamanho de um grão de mostarda, mas se você cuidar dessa fé, você fazer ela desenvolver dentro de você, ela cresce. E aí ele diz assim, e você remove montanhas. Espera aí, olha que legal, se todos nós hoje, aqui, nesse domingo de manhã, saímos daqui um pouco mais fortalecidos, muita fé, então nós vamos ali até São Paulo, a capital, que divide o litoral, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. Nós vamos chegar lá, então, Jesus disse isso, nós saímos daqui bem fortalecidos, nós vamos lá e vamos empurrar aquela montanha de lugar, ou aqui em São Carlos, empurramos a montanha? Não,
Aí que está a tradução do ensinamento do Cristo. À medida que nós estamos vindo aqui, nós estamos vindo fazer essa conexão com Deus, essa conexão com Jesus, essa ligação, conexão com os espíritos amigos, benfeitores espirituais, nós não podemos negar. Todos nós estamos aqui em busca de um pouquinho mais de serenidade, um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de sabedoria espiritual, de conhecimento. Isso que faz crescer espiritualmente. Aí nós não podemos negar. Se temos um problema que está nos causando sofrimento, e se nós lidamos com ele com tranquilidade, com serenidade, com conhecimento, com entendimento, nós temos melhores condições de resolver e diminuir a dor e o sofrimento. Mas quando nós estamos passando por uma dificuldade que nos causa dor e sofrimento, e nós não temos caminho, não temos uma luz, o sofrimento perdura, ele continua. Então por isso que é bom fortalecer esse espírito. Então não que nós vamos lá e vamos empurrar a montanha de lugar, não. Se nós fortalecermos esse nosso espírito, essa nossa fé, esse nosso interior, nós vamos ter melhores condições de lidar com as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores e o nosso sofrimento. E nós não podemos negar, hein? A música, isso é normal, é natural em toda a nossa existência. Nós vamos enfrentar dificuldades, cada espírito diferente um do outro. Talvez uma dificuldade, um obstáculo um pouco mais brando, talvez outros uma dificuldade um pouco mais difícil, que tem mais dor, que tem mais sofrimento. Então tanto lá como cá, mas nós não podemos negar. É bom fortalecer e lidar melhor com as nossas dificuldades. Mas aí você deve estar se questionando, e eu também me questiono também, quando nós encontramos uma pessoa e ele fala, está tudo bem com você? Você fala, está tudo bem, mas eu estou com um probleminha com meu filho lá, rapaz, faz um mês que nós não conversamos, nós brigamos. Crê em Deus, tenha fé, tudo vai resolver. Aí você fala, eu estou desempregado faz 60 dias, 3 meses que eu estou desempregado, estou começando a entrar em pânico porque eu preciso de dinheiro. Não, o ensinamento bíblico, para quem crê em Deus nada é impossível. Então na maioria das vezes nós estamos habituados a ouvir essas palavras: tenha fé, crê em Deus, quem crê em Deus tem fé, nada é impossível. Mas como faz? Qual o caminho? Allan Kardec, com muita precisão, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, ele diz que a fé se divide em 3. Uma ele diz que é fé cega, essa eu não quero nem comentar, sabe? Porque fé cega é quando você pega uma mensagem no celular, que você não sabe se aquilo tem benefício ou malefício, e você manda para outro. Tenha paciência. É bom para a pessoa que eu estou mandando aquilo? É bom. Eu não tenho conhecimento. Isso é fé cega, sabe? Eu repasso algo que não vai trazer benefício para outra pessoa. Jim Jones, 1977, um missionário lá das Guianas, tinha muitos e muitos seguidores. Certo dia, ele fazendo uma preleção religiosa, o pessoal... Ele sugeriu que o pessoal que estivesse passando por sofrimento tomasse veneno com suco de laranja. Foi o maior suicídio da história, 1977, 700 pessoas seguiram o que ele disse. Isso é fé cega. Temos que deixar de lado isso, porque isso é terrível. A outra é fé inata. O indivíduo nasce com ela, mas são poucos. Conta nos dedos, mas tem. Tem uns que tudo que desejam, tudo que se fazem, tudo parece que tudo dá certo para ele. É claro que tem as leis de Deus, né? Você
Primeiro você pensa em Deus, depois na outra parte. Primeiro o reino de Deus, dos céus. Depois tudo mais vos será acrescentado. Mas tem, conta nos dedos. A outra que Kardec nos sugere é a fé raciocinada, é essa que nós temos que ir para o lado dela. Mas ela nos sugere dois caminhos. Primeiro, crer em Deus. E segundo, crer em nós mesmos. É dois caminhos difíceis. Porque veja bem, nós que convivemos com os cursos profissionalizantes, com outras religiões, sem crítica nenhuma, mas é muito comum lá fora, quando se pergunta a respeito de Deus, todos dizem assim: quem é Deus? Olha, quem é Deus? Peraí, todos nós que fizemos o primário, fizemos o ginasial, nós tivemos aula de português, geografia, matemática e história. E na aula de português nós aprendemos que quem é um pronome pessoal. Quem é um pronome pessoal. Então, quando eu uso o pronome quem a respeito de Deus, quem é Deus, a própria resposta nos sugere um nome próprio. Quem é Deus? O João, o José, o Antônio. Então nos dá a impressão de que Deus é um velhinho, muito bem vestido, de barba branca, de cabelo branco, sentadinho num canto do universo, com um cajado na mão, olhando quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não, Deus não é um homem, Deus não é uma pessoa, Deus não é um santo. Crer em Deus, Allan Kardec, mas com extrema inteligência, com tanta sabedoria, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, olha, escolheu a 1 de 1018, não sei, eu tenho apenas 25 anos de doutrina espírita, não sei nada, mas se ele escolheu a 1, eu, no meu humilde entendimento, acredito que ele achou que era mais importante. E na questão 1 do Livro dos Espíritos, ele não usa o pronome pessoal quem, ele usa o pronome relativo. Que é Deus? Olha, que inteligência! Que é Deus? Pergunta com inteligência, com sabedoria, a resposta do alto, dos benfeitores espirituais, também vem com a mesma sabedoria, com a mesma inteligência. Uma causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, um poder criador, uma força, uma energia. Que é Deus? Uma inteligência suprema, uma causa primeira, um poder criador. Mas mesmo assim, nós ainda se questionamos, como assim, hein? Como entender, como compreender? Ali em Foz do Iguaçu tem a usina de Itaipu, uma das maiores do Brasil. Lá tem o registro, quem for visitar, até da quantidade de cimento e concreto que foi usada na obra. Tem até a quantidade de trabalhadores que desencarnaram. Obra do homem, mão do homem. Ali no Rio de Janeiro tem a ponte Rio-Niterói, que liga Rio de Janeiro-Niterói. Mão do homem, tem uma placa lá de quando foi construída. Esse prédio, feito pela mão do homem. Sabemos. Mas agora, daqui até 13 quilômetros, que é a altitude do avião, ele se prorroga por mais um pouco depois, mas vai diminuindo. Nós temos uma camada de oxigênio e de hidrogênio, que é responsável pela vida no planeta. Nesse momento, todos nós estamos inspirando e expirando esse oxigênio. Sem essa camada de oxigênio e de hidrogênio, não haveria nenhuma vida no planeta. Agora eu pergunto para os senhores, quem é que colocou isso aí? Alguém tem o nome do físico, do químico? Tem no Google? Procura lá para mim, no Google, quem é que colocou essa camada de oxigênio, que é responsável pela vida no planeta? Isso é um poder criador. Isso é uma inteligência suprema. E nós, aí que está, olha, como temos que desenvolver essa fé dentro de nós. Nós fazemos parte disso, hein? Estamos vivendo, então nós também somos esse poder criador. Nós também temos essa energia, essa inteligência suprema. Aqui no centro do universo, nós estamos, tem um eixo imaginário. Esse eixo imaginário, ele é responsável pelo movimento de rotação que a Terra faz em torno dela mesmo em 24 horas, sem nunca ter atrasado um segundo. Nesse momento, os nossos irmãos japoneses, do outro lado do planeta, é noite para eles.
Nós estamos do lado do Sol. Se não houvesse esse eixo, se desse um tranco agora, pronto, daí 6 meses também não haveria vida no planeta. Eles do lado da noite, nós do lado do dia. Não haveria. 6 meses não haveria mais nenhuma vida no planeta. Quem é que colocou esse eixo imaginário no centro da Terra? Divaldo Franco tem uma palestra, mas que ele explica com muita precisão 10 situações em que se comprova precisamente essa inteligência suprema, esse poder criador. Quer melhor? Vamos lá, vamos entender a força, a energia, vamos desenvolver essa fé, esse poder que temos dentro de nós. Almir Sater termina a música dizendo assim: mas todos nós sabemos que no nosso interior nós temos força e uma energia capaz de superar todos os problemas. Termina a música dizendo assim. Então, quer ver uma melhor ainda? Não somos médicos, hein? Vai ser uma explicação muito simples, hein? Não muito técnica, porque muito técnica também ninguém entende. Todos nós, hein? Somos fruto de uma relação sexual. Dá para você imaginar isso? Teu pai olhou para tua mãe e falou: vamos fazer sexo? Você acha que naquele dia ele falou assim: nós vamos fazer sexo hoje, vai nascer um lindo menininho ou uma linda menininha? Você acha que foi ele que determinou isso? Eu quero hoje, hein? Foi ele? Uma relação sexual são milhões de espermatozoides, milhões, e não passa, não chega, não sei porquê, mas hora ou outra um danadinho, um deles, desse 1 milhão aí, numa relação sexual, uma hora ou outra um danadinho, ele cutuca daqui, cutuca dali, ele passa e alcança o óvulo feminino. Olha, esse espermatozoide é um pinguinho d'água, e o óvulo feminino, outro pinguinho d'água. Quando isso acontece, esses 2 pingos d'água se juntam, dá-se a concepção, fecundação, um novo ser, uma nova existência. Aí nós nascemos, daí 9 meses, dá para você entender isso? Nós somos fruto da união de 2 pingos d'água. Que coisa! Daí 18 anos esses órgãos vão crescendo proporcionalmente. Deu no que deu, você está aí, eu estou aqui. Já agradeceu? Algum dia você pensou em levantar de manhã e fazer uma oração de gratidão pelos 2 olhos? Muitos não enxergam. Pelos 2 ouvidos, você ouve bem. Pela boca, pelo nariz. Você já agradeceu pelo coração que você tem, que está pulsando, fazendo movimentar o sangue da pontinha do cérebro até na pontinha do teu pé, movimentando? Já agradeceu pelos teus rins, fígado, os 2 pulmões que estão aí sem problema nenhum, respirando, inspirando? Dá para imaginar isso? Que coisa divina, maravilhosa. Nós somos fruto disso daí. Nós também somos deuses. Jesus disse. Há alguns que não aceitam muito essa passagem do Evangelho, mas Jesus disse: vós sois deuses, e vós podeis fazer tudo o que eu fiz, e ainda por acréscimo. Mas só que ele completou, hein? É preciso se esforçar, é preciso trabalhar demais. Então nós não adquirimos essa fé assim: eu quero sair daqui fortalecido, eu quero sair daqui mais forte. Nós temos que ir desenvolvendo e trabalhando num dia a dia. Ou seja, nós temos que aproximar um pouquinho mais do Cristo. A farmácia, o Evangelho do Cristo, é uma verdadeira farmácia, que tem uma disponibilidade enorme de remédio, que cura todos os males que temos na nossa alma, no nosso espírito. Estão disponíveis para nós a todo momento, gratuitamente. Mas e quando nós vamos buscar esse remédio do Cristo? Nós estamos preferindo ir na farmácia. Comprar é mais fácil. Buscar o sintoma do problema, da dificuldade, do obstáculo, da dor e do sofrimento. Nós precisamos fazer isso.
Quero mais remédio, não. Me traz benefício, só dá lucro para laboratório. Busque no dicionário a palavra remédio. É um composto que alivia, mas não é um composto que cura, né? Então, a farmácia do Cristo é que tem uma quantidade enorme de remédio que está disponível para nós, mas nós ainda temos essa dificuldade. Então, o primeiro é crer em Deus. Se você for ali na Praia Grande, a 22 quilômetros de praia, você pega toda aquela areia da praia e fala, isso aqui é Deus. Mas se você pegar um grãozinho, você fala, esse sou eu. Então nós também somos deuses. Nós fazemos parte desse processo. Nós somos esse poder criador, nós somos essa inteligência suprema, nós somos essa energia, essa força. Mas é preciso fazer de dentro do coração. É preciso começar a buscar mais de dentro da alma, do fundo, ir em direção. Ali em São Paulo tem um museu de arte moderna. Certo dia um artista italiano falou, quero fazer exposição dos meus quadros. Então o museu liberou um salão igual esse assim, e o artista veio e expôs os seus quadros assim, todos eles, 12. Mas os quadros, como era a primeira vez, estavam cobertos por um pano branco. Então quando os visitantes entraram, ele foi descerrando o pano, baixando, e aparecia o quadro e todo mundo batia palma, que lindo, que bonito. Foi para o segundo, baixou, nossa, que lindo, que bonito, todo mundo batendo palma. Foi para o terceiro, baixou. Era uma foto de Jesus em pé, aquele corpo atlético, cabelos longos jogados nas costas, tentando abrir uma porta, com a mão assim numa porta de uma casa. Um dos visitantes levantou a mão e questionou o artista, falou assim, epa, o quadro é muito bonito, mas o senhor esqueceu de pôr o trinco, a fechadura na porta. Como que é que Jesus entra na casa? Sem trinco e sem fechadura ele não entra. O artista pensou e respondeu assim, quando se trata de Jesus, a porta não abre de fora para dentro, tem que abrir de dentro do nosso coração para fora. É nós que temos que buscar. Porque quando nós vamos buscar, é que nós começamos a proceder esse fortalecimento do Espírito e termos mais fé dentro de nós. Porque para crer em nós, nós teríamos que ir no Evangelho do Cristo. Os 14 milagres que tem no Evangelho do Cristo, Carlos Rizzini, no livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele, com muita segurança, ele diz assim, dos milagres do Cristo, em nenhum deles Jesus transgrediu as leis divinas, ou seja, ele chegou e curou o indivíduo sem o devido merecimento. Certo dia à noite, Jesus foi pregar numa região do outro lado do Tiberíades, do lago de Genezaré, e ele ficou o dia inteiro pregando nas vilas, nos povoados. Quando chegou a noite, ele estava cansado mesmo. Ele entrou no barco que estavam os discípulos assim, se sentou na ponta, se deitou na ponta e dormiu. Lá vão eles atravessar o Tiberíades, o lago de Genezaré. Quando chega no meio, ali é uma região montanhosa, começou a ventar forte e começou a chover. Aí o barco começou a balançar. Eles já tinham vivido isso. Nós também. Quantas e quantas vezes tua mãe não falou assim, para de fazer tempestade em copo d'água? Quantas vezes nós fizemos tempestade em copo d'água? Que isso, pequenas coisas nós deixamos passar. E chegou no momento que os discípulos ficaram apavorados, em pânico, com medo. Nós também muitas vezes ficamos com medo, ficamos em pânico, apavorados. Às vezes até quando está chovendo muito forte, começa a cair raio, nós vamos lá e fechamos tudo, se escondemos. E com o Espírito, com os discípulos foi a mesma coisa. Eles começaram a ficar em pânico, foram lá e acordaram Jesus. Mas Jesus foi lá e Jesus acordou e foi lá e falou para a tempestade, pode parar aí que eu sou Jesus, o Nazareno. Ele falou isso para a tempestade? Não, ele foi e acalmou a alma dos discípulos.
Ele deu mais conhecimento para as pessoas, ele pediu paciência, mas era Jesus. Dá para você imaginar a voz de Jesus? Imagina você se conseguíssemos um milagre de falar assim: eu quero voltar no ano 30 da era cristã para conversar com Jesus, para ouvir a voz dele. Então ele foi lá e acalmou a mente, o coração e o espírito dos discípulos e disse para eles assim: na vida tudo passa. E é uma verdade, até a nossa existência. Vamos deixar passar? 70, 90 anos é muito pouco, hein? Passa muito rápido. Então, dos 14 milagres, Jesus em nenhum deles transgrediu as leis divinas. Quando Jesus curou a mulher hemorroísa, ela fazia 12 anos que ela tinha um sangramento. Hemorroísa vem de hemorroida, é um sangramento. Em 12 anos, em nenhum momento ela desistiu de procurar a cura para a doença dela. Não desistiu não. Um dia ela ficou sabendo que Jesus estava passando pelo povoado, e ela foi até lá, mas aonde Jesus passava era uma multidão, e ela foi pedindo licença, licença, licença. Quando ela conseguiu chegar, ela com a pontinha do dedo tocou a túnica branquinha e alva do Cristo. Quando ela toca Jesus, que tinha uma sensibilidade espiritual enorme, pergunta assim para Pedro: Pedro, quem me tocou? Pedro olha para Jesus e fala: você está brincando, mestre? Tem umas 20 pessoas aí te tocando em volta de ti. Jesus falou assim: senti energia, senti alguma coisa que veio do fundo da alma, do coração da pessoa, Pedro, é diferente. Ela levanta a mão e falou: fui eu que te toquei. Gozado, incrível, meu sangramento parou, eu te agradeço pela cura. E Jesus falou: eu não te fiz nada, eu apenas fui o elo de ligação, de sentimento do teu coração para o meu coração, mas foi você que se curou, foi você que trabalhou. E assim todos os outros milagres, todos os outros que aconteceram. Quando Jesus vai até o tanque de Betesda, tinha um sujeito lá que tinha um problema nas pernas, uma paralisia, mas fazia 38 anos que ele ia lá, tanque de Betesda. Água quente, quando ressurge, o pessoal achava que aquilo fazia milagre, mas fazia 38 anos, venceu o prazo de validade da doença dele, doença que nós vamos acumulando também no nosso espírito, na nossa alma, no decorrer da nossa vida. Mas à medida que estamos vindo aqui, buscando esse pouquinho de conhecimento, de melhora, de fortalecer o espiritual, talvez nós vamos deixando de trazer tanta doença para a nossa alma, para o nosso espírito. Opa, se você tem um problema de uma veia entupida, você vai ali no hospital, vê o médico, daí 15 dias você está ótimo, eles te operam. Você tem uma hérnia, você vai lá também, eles te operam, daí 30 dias você está jogando bola. Mas te opera do medo? Medicina te opera do medo? A medicina te opera desse pânico com esse vírus? Ela opera? A medicina opera da ansiedade? A medicina opera da depressão? Opera? Não. Quem tem que operar de tudo isso somos nós. E o melhor médico que nós temos até hoje no mundo ainda se chama Jesus. Allan Kardec termina o estudo da manhã de hoje, ali no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, do jeito que está lá, eu vou falar para vocês, do jeito que ele termina. Ele diz assim: se todos nós tivéssemos um pouco mais de consciência, de conhecimento, da força, da energia que trazemos dentro de nós, olha o que ele coloca, se todos nós tivéssemos um pouco mais de conhecimento, de consciência, dessa força, dessa energia que temos no nosso interior, e se usássemos essa energia a nosso favor, para atender os nossos objetivos, nossos sonhos, nossos projetos, diz ele, nós poderíamos fazer o que Jesus fez. Lá consta como milagres, prodígios, mas que nada mais é do que desenvolver as nossas forças que trazemos dentro de nós. Eu vou pedir mais um minuto para você. Um médico no século passado chamado Albert Scherer,
Foi o melhor médico do século passado, porque ele atendia os seus pacientes, fazendo o que Paulo pediu na carta de número 13 aos Coríntios. Bom médico é aquele que atende o seu paciente pensando única e exclusivamente na saúde e da recuperação dele em primeiro. E ele foi eleito o melhor porque ele fazia isso. Às vezes você precisa saber até quando o cara nasceu, com quem que ele vive, para descobrir o sintoma, a doença que ele tem. Recebeu o Prêmio Nobel de 1952. Seguiu o caminho do cristianismo. Questionado, ele respondeu assim: a maior tragédia do ser humano não é quando nós morremos. Essa não é a maior tragédia, quando desencarnamos. A maior tragédia do ser humano é quando deixamos morrer dentro de nós a fé, a esperança. Kardec acrescenta a caridade. Não devemos deixar morrer jamais dentro de nós isso. A fé, a esperança e a caridade para com o próximo. Desejo a todos que a partir de hoje possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus. Quem sabe amanhã e no amanhecer de um novo dia, todos nós podemos ter bem aqui do nosso ladinho, um pouquinho de esforço, bem do nosso ladinho, essa presença divina do Mestre Jesus como sendo a nossa principal companhia. Tenho certeza que assim vai ser, assim será, que assim seja.